Começar a gravar, né? Então, boa noite a todos. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Nós começamos essa série painel de debates em função desse período de pandemia, uma forma da gente trazer conteúdo relevante, né, para a gente conseguir estar juntos, se aproximar e discutir, conversar e aprender bastante. Eu sou Cristina Helena Pinto de Mello, sou a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado na SPM. E é um prazer estar com vocês aqui hoje. A professora Gisela é a organizadora desse evento, eu vou passar a palavra para ela. Obrigada, Cristina Helena. Eu estou aqui na condição de coordenadora do Comitê SPM de Direitos Humanos. Esse painel está sendo promovido pelo comitê, então uma iniciativa do Comitê SPM de Direitos Humanos, com a participação de dois dos nossos integrantes, que são a professora Ana Lúcia Lupinati e o professor Luciano Cardinali, que estão junto comigo trabalhando em cima dessa coleção do Otávio Hoff, que foi incorporada ao acervo da ESPM no final do ano passado. Então, nós passamos parte desse semestre trabalhando em cima dessa coleção, com vistas a que ela venha a ser um ponto de partida para vários trabalhos, pesquisas, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e é um pouco sobre isso que a gente pensou em conversar hoje nesse painel. Então, queria, primeiramente, saudar a professora Ana Lupinati e o professor Luciano Cardinali, que são companheiríssimos nessa aventura, e dizer que a gente fez um pequeno roteiro para organizar o que a gente vai falar, e que a gente está super disponível para responder perguntas que vocês podem fazer pelo chat, e a Adriana Lima, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo lá da SPM e é assistente do Comitê SPM de Direitos Humanos, vai moderar e vai mandar para a gente. Tá bom? Então, isso, assim que vai ser. Então, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Quem é Otávio Hoff? Vamos lá. Ana. Bom, muito obrigada pelo convite, não só para participar desse webinar, mas desse projeto tão bonito sobre uma pessoa, um artista, um ser humano incrível, que nós todos precisamos, mesmo os que já o conhecem, conhecer mais e melhor. O trabalho dele é um legado, e saber que ele foi um aluno da nossa SPM é uma honra para tantos, e agora com essa possibilidade que nós tivemos desse contato e dessa aproximação com a Isabel, que é curadora, né, do acervo, enfim, nós tivemos no final do ano essa grata surpresa de ter parte da obra dele como acervo da SPM. E é em cima disso que a gente quer trabalhar, e o nosso trabalho como designers e principalmente como educadores, né? Nós escolhemos a nossa vida docente, é que nós queremos justamente polinizar tantas das ideias dele que foram trabalhadas em narrativas visuais incríveis e memoráveis, de um tema que requer atenção contínua e uma emergência incrível, que é o dos direitos humanos. Ele falou para uma audiência muito ampla, o trabalho dele sobre a Declaração dos Direitos Humanos é o mais conhecido, mas para nós, que eu trabalhei muito tempo no editorial, a parceria com a Ruth Rocha e levar a questão dos direitos humanos para as crianças, né, isso é algo que precisa, sim, ser também melhor estudado e mais difundido ainda. Então, o Otávio Hoff, que teve uma morte precoce, né, com 40 anos ali no início dos anos 90, mas legou
um trabalho com um volume e uma qualidade, uma originalidade e uma relevância incríveis, não é? O site que a Isabel e a Ana organizaram é um site muito bom, é o que eu chamo de um site silencioso, porque ele faz emergir a obra, né? Ele não, em nenhum momento ele gera qualquer competição com a obra que é já de uma visualidade bem marcante, e enfim, é isso. Então, o Otávio Roth teve essa passagem pela ESPM no final dos anos 70 como aluno, né? Se formou, depois foi para a Europa, cursou design gráfico. Então, isso mostra mais uma vez para nós como esse diálogo entre a publicidade e o design, eles acontecem, e depois ele então faz esse trabalho para a ONU, dos cartazes, volta, trabalha no editorial, na produção editorial, e depois o trabalho da Árvore, que é uma obra interativa muito antes desse conceito de interação ser chamado para a vida digital. Então, vamos por partes, peraí. Vamos por partes. A gente tem acho que, te agradeço, você destacou nesse primeiro momento, é importante frisar isso, né? O Otávio Roth e a sua relevância, não só como artista, mas também como um ativista dos direitos humanos, né? E o fato dele ter sido aluno e professor da SPM nos enche de orgulho e de alegria, né, muito grande. Eu queria também pedir para o professor Luciano Cardinari conversar um pouco com a gente sobre a experiência dele como aluno do Otávio Roth, numa outra área na qual o Otávio foi pioneiro, né, com o seu trabalho. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, Gisela. Bom, a minha experiência começa no início dos anos 80, quando o Otávio Roth, voltando, né, da Europa, ele se instalando aqui no Brasil para colocar o trabalho dele em prática, especialmente o trabalho da fabricação artesanal do papel. Essa história começa muito antes, lá em Londres, né, nos estudos que ele fez na Europa e nos Estados Unidos. E eu conheci ele num momento muito propício, né? Eu era um ingresso, né, da Faculdade de Artes Plásticas da FAP, e ele vindo aqui, ele fez uma série de workshops lá dentro da FAP. Eu consegui participar de um trabalho juntamente com ele lá no IPT, onde ele tinha ali uma base para fazer uma parte do trabalho. Então, eu fui praticamente mordido, né, por essa mosca que eu carrego ela até hoje, né? Então, até hoje eu trabalho com papel de uma maneira muito especial, pelo carinho com o papel em si, que é uma coisa que o Otávio acabou desenvolvendo. Ele começa a trabalhar com gravura, além de fotografia, design gráfico, comunicação, mas é com a xilogravura que ele começa a ter uma atenção especial com o papel, com o suporte da xilogravura. E foi muito rápida a passagem dessa experiência do papel como suporte para o papel como expressão, de fato. Então, o papel passa a ter um protagonismo na obra dele que era muito incomum para a época, para qualquer artista plástico. E ele desenvolve isso, ele viaja muito, né, para pesquisar. Ele faz uma viagem para o Japão, e é nesse momento que ele faz um registro filmográfico, né? Ele filmou aquilo, acho que com Super 8, e ele apresenta aquilo para esses jovens, e eu, no meio deles, fico encantado com aquele universo. Todo o processo, nunca tinha imaginado que o processo da fabricação de papel poderia ser alguma coisa parecida com aquilo. Aquilo me encanta e não me larga mais a minha vida toda. Então, eu sempre, inclusive no meu trabalho de design gráfico, eu sempre trago essa questão do papel, sempre que possível. E o mais importante é isso, né? Que o Otávio ele trabalha o papel não apenas como suporte, mas ele é uma matéria expressiva. Tanto é que ele, em muitas ilustrações que ele fez, inclusive com a Ruth Rocha, que a Ana citou,
ele desenvolve uma técnica muito própria, que é de pintar com polpa de papel, né, que é uma técnica que ele chamou de pulp painting. Então, ele cria aquela massa feita com que é a base do papel, ele tinge aquela massa e de várias maneiras, com bisnagas ou aplicando o papel mesmo com a mão, essa polpa com a mão, ele misturava a ilustração, né? Então, ele fazia aquarelas, pulp painting, depois ele poderia entrar com uma xilogravura. Então, ele fazia um trabalho misto, que se revela em várias facetas, né, do trabalho dele. Obrigada, Luciano. Esse pioneirismo do Ross com papel artesanal, né, tendo sido, se não certamente um dos pioneiros, né, ao apresentar para o mercado brasileiro, né, para o Brasil, a ideia do papel artesanal, do papel como expressão, não podia ficar de fora, e é muito bacana que a gente tenha a possibilidade desse relato em primeira mão, né, tendo sido aluno dele. Então, isso é muito, muito legal mesmo. Uma coisa que me chama a atenção, agora voltando para o trabalho do Otávio Ross com os direitos humanos, e mais especificamente o trabalho dele que, enfim, deu origem ao seu envolvimento com os direitos humanos, ele vai visitar a ONU, ele conhece a declaração e, como bom ex-aluno da SPM, ele sabe que se você tem uma boa ideia, é bom você botar essa ideia, apresentar essa ideia da melhor forma possível. E ele achou que aquele documentozinho datilografado não fazia jus a uma ideia tão bonita como é a ideia de uma Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, ele pôs-se a trabalhar e ele faz uma coleção de gravuras belíssima, na qual, né, ele utiliza não só imagens muito lúdicas, muito singelas e leves para expressar a ideia principal de cada um dos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, como também ele cria uma tipografia própria que funciona também como elemento visual. Então, não é a imagem e as palavras, mas é tudo funcionando ao mesmo tempo para expressar a ideia central, né, de cada um dos 30 artigos. É muito bonita e muito inspirada essa obra dele, que está em exposição em 3 diferentes sedes da ONU. Alguns de nós tivemos a oportunidade de ver quando lá estivemos. O Otávio também trabalhou com a Anistia Internacional, enfim, ficou também, como você, com papel artesanal, ele também ficou com a ideia, picado pela mosca de tsetse dos direitos humanos, né? Então, trabalhou bastante com isso, como a Ana lembrou muito bem. Ele, na volta para o Brasil, ele se preocupa em apresentar essa declaração também para as crianças, como uma forma de militância, né, de divulgar para os futuros guardiães dessa ideia dos direitos humanos, né, aqueles que iriam crescer e cuidar disso, como a própria filha, Isabel, que acabou se especializando em direitos humanos, né, na sua própria formação. É muito forte mesmo. Nós aqui também somos absolutamente apaixonados por essa ideia, e no Comitê de Direitos Humanos a gente procura trabalhar para dar, não só conferir maior visibilidade para tudo que a SPM já vem fazendo, e não é pouco, nessa área, né, de promoção dos direitos humanos, cultura da paz e diversidade, mas também, sempre que possível, a gente promover em parceria com nossos diferentes cursos e unidades, departamentos, a gente também promover iniciativas que possam contribuir para que esse debate seja pautado na escola, porque é sempre um tema, como bem lembrou a Ana, um tema permanente, né, que a gente deve ter atenção sempre. Né, como eu falo para os alunos, o ano passado a gente comemorou os 70 anos da Declaração Universal, e para muitos dos nossos jovens alunos, 70 anos é muita coisa. Então, foi muito bacana quando eu ia nas salas de aula, eu conversava com eles que, em termos da história da humanidade, 70 anos é um sopro. Pensar que só há 70 anos atrás nós conseguimos um consenso mínimo sobre o que seriam os direitos básicos de todo e qualquer homem ou mulher é impressionante. No comitê, uma das nossas iniciativas foi fazer um podcast voltado para a divulgação dessa declaração. O podcast está
A gente conseguiu lançar o primeiro episódio ainda no ano passado, fechando as comemorações dos 70 anos da Declaração. Então, o episódio 1 e o episódio 2, que na verdade são o 0 e o 00, já estão no ar. E nesses 2 episódios, a gente, com a ajuda de professores da SPM que a gente entrevistou, eu e a Regina Lima, que é a assessora de comunicação da SPM, a gente que é responsável por esse projeto, a gente conseguiu, com a ajuda desses professores, traçar um contexto econômico, político e social no qual surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, os 2 primeiros episódios são isso. Daqui para frente, a ideia é fazer um episódio voltado para cada artigo do comitê da Declaração Universal. E a gente tinha a ideia de proceder essa gravação desses podcasts com maior celeridade, mas esse semestre foi um semestre duro, fomos atropelados aí por uma pandemia que nos fez precisar refazer muitos dos planos. Em termos do acervo, nosso grande trabalho esse ano, esse primeiro semestre, foram 2. É um trabalho duplo. A professora Ana desenha um projeto de pesquisa docente que vai se debruçar sobre esse acervo. Eu queria te convidar para falar um pouquinho sobre isso e depois ao Luciano para falar sobre a participação do Design Lab, a SPM, no desenho do logo para essa coleção do Otávio Roth no acervo SPM. Tá bom? Então, cada um de vocês, começando pela Ana, por favor. Obrigada. Bem, naqueles dias de dezembro que a gente estava aí fechando o nosso ano e que nós recebemos todo aquele material, eu também estava, depois de 16 anos, fechando o meu ciclo como diretora do nosso bacharelado em design e migrando para a área de pesquisa da ESPM. O Otávio Roth foi um designer, ele trabalhou em termos de linguagem com toda essa gestualidade do analógico e uma riqueza muito grande que merece, pelas questões formais, ele já merece ser melhor estudado, não é? E também pelas causas que ele abraçou. Nós falamos muito do design de causas, né? Não é o design de produtos ou de serviços, nós falamos muito sobre o design de causas. As causas que ele abraçou são causas emergentes, né? Então, se você pensar que é um trabalho gerado na década de 80 e que hoje a gente está retomando com uma atualidade incrível, né? E que nós vamos sim nos debruçar, porque isso precisa ser incorporado à história do design brasileiro. E aí, essa temática dos direitos humanos diz respeito a nós designers, porque essa construção das narrativas certamente amplificou não o público, mas esse espaço e esse contexto, porque fez dele um coautor também. Todos nós somos, porque nós somos responsáveis por essa declaração e por esse abismo que existe entre ela e todas as injustiças praticadas ainda. Mas o que ele nos traz é um trabalho principalmente de esperança. É um trabalho bastante assertivo, mas ele tem uma linguagem muito leve e que essa suavidade é muito marcante. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Como tratar de um tema, então, emergente, como eu digo, e que requer atenção contínua. Porque é um tema de sensibilidade a todos. E isso nós podemos, como professores, como pesquisadores, nós podemos trazer nos nossos projetos de pesquisa. Então, é isso que eu gostaria de trabalhar. Eu estou ligada a 2 mestrados, ao comportamento do consumidor e à economia criativa, e aí nós vamos sim trabalhar nessa interface entre design e direitos humanos e o legado
do Otávio Roth. Para mim, então, é uma alegria poder aí anunciar, obrigada pelo espaço, né, Gisela? Bora! Anunciar aí o início desse projeto. Bacana. E, é claro, acompanhar, como eu sou membro do Comitê de Direitos Humanos desde o início, acompanhar também aí todo o nosso trabalho junto com os alunos e certamente esse projeto vai ter alunos também. Né? Sem dúvida. Que bom, Ana. Trabalha Obrigada. Então é isso. Obrigada. Obrigada a você. Luciano, conta um pouco para a gente como é que o professor Luciano Cardinale é o coordenador do Design Lab SPM. Alguns dos alunos do design da SPM que estão atualmente, né, em estágio no Design Lab estão aqui conosco nesse final de tarde. E eu pediria, então, para o professor Luciano Cardinale contar um pouco melhor para a gente como é que está sendo esse trabalho com o desenvolvimento da marca. É muito legal. Então, antes, se você me permite, eu queria só acrescentar uma coisa na fala, na sua e na da Ana, que essa aproximação do Otávio Roth com os direitos humanos foi uma coisa muito autêntica, né? O que eu percebo de toda a trajetória dele é isso, né? Foi muito autêntica, não foi uma decisão premeditada, do tipo, eu quero trabalhar com isso. Toda a trajetória dele, todo o raciocínio crítico dele, levou naturalmente a isso. Né? Então, ele vai direto, né, na origem de todos os males que a gente pode pensar, que é a falta de um direito universal para todo mundo, um direito equânime. Então, eu vejo muito isso, essa coerência da formação dele, a trajetória artística dele, até ele chegar nesse conteúdo super importante que ele trabalha até o final. E eu me sinto muito feliz, satisfeito e eu agradeço muito o convite de poder participar com isso, né, sob a bênção da professora Ana Lúcia, que foi a mentora do nosso Design Lab, que eu já estou lá já há quase 10 anos, né, Ana? E nós fomos convidados a participar desse projeto da criação do logo do nosso acervo, do acervo SPM, Otávio Roth. Então, esse Design Lab que tem uma cara um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado, porque é um Design Lab feito à distância. A gente conversou sobre isso hoje, essa particularidade desse Design Lab número 22. E eles foram premiados, no meu ponto de vista, eles foram premiados com esse jogo, com esse trabalho. É uma experiência que eu gostaria que eles contassem para vocês, não eu. Legal. Eu estou aqui como só supervisor, eu sou um supervisor do Design Lab, então eu gostaria que eles fizessem uma rápida, né, Letícia, ou a todos. Quem está aqui do Design Lab é Letícia, o João Vitor, a Tainara, o Fernando, todo mundo fazendo tchauzinho aí. João, deixa eu ver se eu esqueço mais alguém. Nicole. Letícia, Tainara, Nicole, João Vitor, Fernando, Pedro. Amanda. Está todo mundo aí. Obrigado por vocês estarem aqui. E eu gostaria que vocês contassem, né? Eu acho que fica mais autêntico você falar da experiência. Então, quem começa? Letícia, alguém acho que tem que liberar o microfone dela? Você libera, Letícia? Sim. Não, o Fernando vai falar um pouco e eu vou complementar. Tá bom. Então vai lá, Fernando. Boa noite. Primeiro, acho que a gente recebeu essa proposta, né? E a gente viu que era uma grande responsabilidade e eu acho que foi uma grande surpresa para a maioria da gente, acho que na verdade todos, porque a gente conhecia muito pouco sobre o trabalho do Otávio Roth e para fazer esse logo a gente fez uma imersão muito grande no trabalho dele, né? A gente quis conhecer ele não só artisticamente, mas como pessoa e todos os valores que ele tinha, que ele passava na obra dele. Então, acho que foi uma grande surpresa ter essa oportunidade de imersão e de conhecer o Otávio Roth e poder criar algo a partir disso e continuar esse legado dele de alguma forma. A gente acabou fazendo uma pesquisa bem extensa, assim, como a gente já apresentou uma parte para Ana, para Gisela, dessa imersão que o Fernando falou. E a gente achou muito interessante não só a obra dele, né, que como a Ana já detalhou lindamente, mas também a questão da conexão das obras artísticas dele com o design, né? A gente comentou muito sobre as obras tipográficas dele, que ele passa a usar o tipo, né, a letra,
não só como um objeto para formar uma palavra, assim como um objeto gráfico, as misturas dos materiais dele. Então, além de ter sido um conhecimento assim artístico, né, que a gente acabou acumulando, foi um conhecimento também para a nossa profissão, esse aprofundamento. Foi uma experiência muito rica, acredito que todo mundo do Design Lab pode confirmar isso. A gente ficou extremamente honrado assim, por terem confiado a nós essa responsabilidade de um acervo tão rico e tão diferenciado, de criar uma identidade que resumisse todo esse trabalho dele, toda essa riqueza que ele tem. Acredito que seja isso. Assim, a gente queria poder dar spoiler, mas ainda não é o momento certo, né? A gente espera que no final a gente faça jus a todo o trabalho dele, toda a história dele. E acredito que todo mundo, mas eu em especial, falei para Ana, eu me apaixonei muito, não só pelos trabalhos dele, mas pela pessoa dele, assim, muitas das coisas que ele acreditava também se refletiam muito diretamente na obra dele, e acho que contaminou todos nós de alguma forma, assim, foi uma experiência muito interessante e a gente só tem a agradecer. O Otávio Roth tem essa coisa, ele contamina a gente, né? Mas de uma maneira muito boa. Eu estou contaminado já, eu devia ter acho que 19 anos, e estou contaminado até hoje, né? Toda hora que eu vou trabalhar com papel, eu me lembro dele, toda hora. Então, eu acho que esse vírus, né? Falar de vírus, esse vírus... É um bom contágio. É um bom contágio. É um bom contágio. Eu tenho certeza que isso que a Letícia falou é uma verdade, né? É uma coisa que você carrega para a tua vida toda. De alguma maneira isso aparece depois no teu trabalho, nas suas ações, enfim. É uma semente, né? Não vamos falar em vírus, vamos falar de uma boa semente. Bonito. Que é plantada aqui para a gente. Então, para a gente era muito importante que essa marca, né, dessa coleção fosse feita por vocês, fosse feita por alunos do Design Lab da SPM. Não tinha cabimento que fosse diferente. Afinal, nós somos uma escola e nós somos uma escola que tem um Design Lab. Então, não tinha cabimento. Do mesmo jeito que foi o Design Lab que desenhou a identidade visual do Comitê SPM de Direitos Humanos, aliás, uma beleza de identidade visual que foi desenhada para o comitê, também a logomarca, enfim, dessa coleção do Otávio Roth no acervo SPM só podia mesmo ser fruto desse trabalho do comitê. Então, não poderia ser de outro jeito. E quando vocês foram fazer a apresentação para a gente, o que chamou a atenção muito claramente foi a enorme carga afetiva de vocês, além da competência, da seriedade, da dedicação. Chamou muito a atenção como que vocês estavam afetivamente vinculados a esse trabalho e a esse artista, esse designer. Que bacana isso, porque se tem alguma coisa que é muito evidente na obra do Otávio, é essa grande carga afetiva também. Parece que ele não fazia nada sem estar muito visceralmente e afetivamente ligado. É uma coisa que salta aos olhos da obra dele, muito claramente para qualquer um que se aproxime dela. Então, isso tudo eu adorei ver no trabalho de vocês. Essa logomarca está em construção, a gente não tem ela ainda para mostrar hoje, não era essa a ideia, mas eu estou feliz da vida da gente poder estar aqui conversando com com os alunos que estão trabalhando nela, porque é um processo bonito, com várias etapas, e eles foram desdobrando essa imersão que eles fizeram no primeiro momento, em várias etapas, até chegarem à primeira rodada de desenhos, agora estão na segunda, né, refinando isso, e tenho certeza que vai sair um trabalho super bonito daí, e isso já é um trabalho gerado por essa coleção. Exatamente. Um primeiro movimento, né, dessa coleção dentro da produção discente da escola. Então, a gente tem um desdobramento na produção docente, que é o projeto da Ana, que é o primeiro que se vincula a essa coleção, e uma produção discente, que é essa logomarca, que é o primeiro resultado da gente ter essa coleção no acervo da SPM. Então, não é tão pouco assim que a gente tem para mostrar, porque a gente ficava, poxa, perto do que a gente gostaria de ter é pouco, porque a gente tinha imaginado que a gente fosse ter um semestre bem diferente do que acabou sendo esse. Mas uma das coisas
que eu fico muito contente é que a gente conseguiu, apesar de todas as confusões e dificuldades e tristezas e tudo mais que vieram junto com essa pandemia, a gente conseguiu ter um semestre letivo muito produtivo na SPM, nos seus diferentes âmbitos, e em termos do acervo, da coleção Otávio Roth no acervo da SPM, não foi diferente. É muito bacana que a gente tenha esse resultado, né, para mostrar. Gisela, você me permite? Por favor. É muito bacana, num momento tão inóspito como esse, né, de tanta dureza, de tanta dificuldade, a gente conseguir enxergar o belo, né? Enxergar o resgate também de um passado da escola, enxergar uma obra de um autor. Então, é lindo esse trabalho. Eu lamento muito, eu vou ter que sair. Eu queria me despedir de vocês, agradecer Gisela, Luciano, Ana, agradecer a presença da Isabel aqui. Eu estou vendo que a Ana Roth também está aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês, né, a participação de vocês. Agradecer muito a Adriana pelo suporte que ela está nos dando hoje, e eu vou assistir depois, com carinho, o restante do vídeo. E a Letícia me deixou aqui já curiosa, né, porque ela deu um spoiler. Não vejo a hora de ver o trabalho de vocês. Ano que vem nós comemoramos 70 anos, isso com certeza vai estar apresentado junto com tudo aquilo que a gente vai apresentar nos nossos 70 anos. Não, 70 anos da SPM no ano que vem. É verdade, não sou eu. Muito legal. Não, e nem é da declaração. A declaração fez 70 anos no ano passado e no ano que vem é a escola. É o aniversário da escola. Vocês me desculpem, mas eu vou ter que sair. Um prazer enorme. Boa aula, Cristina. Obrigada. Obrigada pela presença, Cris. Obrigada. Eu que agradeço. Então, gente, deixa eu só falar uma coisa, né? Além dessa imensa oportunidade que esse Design Lab teve de participar desse projeto, esse projeto também possibilitou uma experiência acadêmica, quase acadêmica, né? Da gente experimentar uma metodologia própria para criar essa marca, para criar esse logo. Então, foi muito interessante, muito rico para eles, eu imagino, todo esse processo que a gente pode construir. Desde o início da pesquisa, como a Letícia falou, de mergulhar, o Fernando também, de mergulhar no assunto, conhecer quem foi o Otávio Roth de um ponto de vista fresco, de um ponto de vista que não tem nenhum vício, de conhecer mesmo a pessoa de uma maneira aberta, até o processo todo de fazer. Para quem não sabe, nós fizemos mais de 10 opções do logo. E dessas 10 opções, tem aí umas 8 ou 7 opções que já foram refinadas, né? Hoje a gente recebeu a versão final dessas opções refinadas. Legal. E o processo continua e eu acho que em breve a gente tenha o nosso logo definido. E a ideia, acho que isso aí não é tão spoiler, né, Luciano? É que vocês fizeram uma proposta de um logo, ele também, que possa se desdobrar, que não seja uma coisa estática. Talvez seja bacana você falar um pouquinho sobre isso. Isso é uma coisa que nós discutimos muito, porque a obra do Otávio é tão vasta e não poderia ser diferente, ela é muito rica em elementos. Então, criar uma única forma visual para esse logo, de uma maneira estática, como a gente está acostumado a ver, não seria muito apropriado, não seria necessário. A gente poderia explorar outras maneiras. E uma delas é criar uma marca com uma vivacidade um pouco maior. Mas aí, eu não sei também, não quero ficar dando muito spoiler, né, porque não quero criar essa expectativa, mas a marca ela vai possibilitar ter caras diferentes, né, sutilmente diferentes, mas sempre arraigada numa estrutura sólida e definida. Mas ela vai ter uma liberdade como não poderia ser diferente. A ideia que o Card sempre falou, né, em relação a isso, é realmente poder dar o tom da ação que o acervo vai fazer, né? Então, ele pode, pode mostrar a coleção inteira, como ele pode voltar, por exemplo, a direitos humanos. E, então, o logo permanece com a estrutura básica dele para que ele seja reconhecido, independente eu não posso dar muito spoiler, mas da forma que ele é. Mas ele tem pequenas mudanças que fazem com que aquela ação específica do acervo passe o tom dos direitos humanos, ou então passe o tom em relação só aos pulp paintings. Então, essa é a ideia, como o Cart falou, realmente porque é uma obra
muito diversificada, que, claro, tem uma conexão entre as obras, mas a ideia é realmente passar o tom pelo logo também da ação que o acervo vai tomar. E não só, vocês me dão licença só? Por favor, Ana. Não, e não só em relação ao tema que vai ser tratado, mas também a atividade, porque a gente pretende fazer muitas atividades pelo nosso comitê, e tudo isso que a gente está falando está coordenado pelo comitê. A gente pretende andar com isso por uma exposição, a gente quer muito rapidamente, a gente não fez esse semestre porque foi impossível, né, com o campus fechado, a gente quer digitalizar esses materiais, embora sejam obras gráficas, eles não são obra única, mas para nós eles são únicos. Esse que é o ponto, para nós eles são únicos. Então a gente quer digitalizar e depois pensar em exposições, pensar em andar. Nós pensamos em fazer trabalhos com crianças, como ele fez, enfim, envolver várias gerações e vários formatos para levar esse trabalho dele, né? Seria eu acho que é realmente o que a gente já está discutido na reunião do logo, né? Que é essa ideia dele desde sempre dessa disseminação da informação, né? E a juventude trabalhando em cima dessa informação para se criar uma sociedade melhor, né? Eu acho que realmente esse ponto que você falou, Ana, eu acho extremamente interessante e importante para a obra dele, porque é isso que ele cultivava, essa interação da informação com a juventude. E trazê-lo para a nossa história, né, Letícia? Para a história do design brasileiro. Sim. Isso aí. Isso aí. E, então, com isso, a gente mostra um pouco do que a gente foi pensando que a gente poderia fazer provocado, né, por esse presente que a gente recebeu no final do ano passado e pela responsabilidade que ele também nos traz em fazer jus, né, a esse legado, essa coleção de alguém que foi aluno e professor da escola. E, de uma certa forma, a gente não pode, até por causa disso, a gente nunca ia fazer feio, mas mais ainda não podemos fazer feio. Então, a gente fica... Oi, Leslie, tudo bem? A gente fica particularmente contente de ver, e ficamos mesmo absolutamente comovidas com a primeira rodada apenas, né, de apresentação desse trabalho que está em construção, justamente por ver que, mesmo um primeiro passo aparentemente tão pequeno, né, que é a construção, que lindo isso, que é a construção da marca, da logomarca, já está gerando um envolvimento tão grande e um trabalho tão bacana desse grupo de alunos do Design Lab. Assim, muito, 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 muito legal. Leslie Marco é professora lá da escola e amiga do Otávio Roth, e foi amiga da família, né? E foi a grande ponte, né, Leslie, desse contato do comitê com a obra do Otávio, em função dos 70 anos da declaração. O Sesc São Paulo fez uma série de exposições, quer dizer, na verdade, uma exposição grande de retrospectiva da obra do Otávio, esteve em exposição em mais de um Sesc. Nós chegamos aí, eu e a Adriana, no finalzinho, né, já em janeiro de 2020, a gente chegou a visitar no Sesc Jundiaí, foi uma delícia, muito bom ver aquela... E aí sim, agora sim, acho que a gente pode falar um pouquinho das outras obras. A gente deu mais destaque até agora à declaração, porque, afinal de contas, o trabalho dele sobre a declaração, que é a que liga mais diretamente à temática do nosso comitê, mas uma obra do Otávio, que sobre a qual a Ana começou a falar, e eu pedi para ela esperar, agora está na hora, é a Árvore, né, que foi um projeto dele que era para ter sido, né, uma grande exposição que ia abraçar o prédio da ONU, né, com 1000 folhinhas feitas por crianças, e terminou sendo
ficando inacabada, porque o Otávio morreu muito prematuramente, e ver essa obra interativa exposta, né, naquele pé direito altíssimo lá do Sesc Jundiaí foi muito emocionante, foi muito lindo. Então, sempre pediria para a Ana falar um pouquinho mais sobre essa obra especificamente, porque eu acho que ela é bem emblemática de um modo de fazer do Otávio, né? A ideia de obra interativa, a ideia do público que não é só público, mas é também co-autor da obra, né? Conta um pouquinho como é que você vê. Não é contar, é uma percepção mesmo que a gente tem. Esse trabalho monumental da árvore, ele nos coloca como coautores. Numa das reuniões que a gente estava conversando, a gente lembrou do Humberto Eco, da obra aberta, enfim, é isso que vai acontecendo, e principalmente trazer as crianças. Isso me toca bastante, porque essa educação do sensível, né, que se desperta, que se apresenta na infância, ela é um gatilho para pensar os direitos humanos. Com certeza, com certeza. Então, isso para mim tem uma grande relevância, né? Além de toda a questão de linguagem que se trabalha na árvore, principalmente com essa ideia e com esse conceito, né, de interação e de interatividade da teoria da comunicação e que é anterior ao mundo digital, isso está presente nesse monumento e nesse gesto dele, em toda a concepção e essa realização contínua da árvore, né? E o trabalho de coautoria, principalmente voltado às crianças. Então, eu vejo que é sim um trabalho que celebra a esperança, é um trabalho de leveza, um trabalho de cor, e é um trabalho muito assertivo, mas que traz o que eu tinha chamado de suavidade marcante, não é? É isso mesmo. E é isso. É bonito. É isso mesmo. Então, suavidade marcante, acho que está muito bem dito. Diga, Luciano. Não, a Gisela falou que a obra ficou inacabada, né? E a Ana vem falar de continuidade. Eu vejo muito por esse ponto de vista a obra, a árvore, ela é uma obra contínua. E eu diria até que ela é perpétua. É uma obra que não acaba nunca. Ou ela não deve acabar nunca. Quer dizer, ela começou com o Otávio Roth e ela vai terminar, ou não vai terminar, ela vai continuar. Vai seguir, né? Vai seguir. E vai seguindo. E ela vai se transformar em outra coisa depois, enfim. É uma obra que não tem dono, né? Claro, a gente considera o Otávio Roth como a origem da coisa, mas é uma obra que vai seguir, né? Vai seguir o seu caminho. Todas as veias, a capilaridade, né? Toda essa semântica visual da árvore aí. Da árvore, da raiz. Bonito. Para trazer para a gente. Eu acho que esse trabalho ele é muito contundente e como reforço, a gente tem que ter uma atenção contínua a tudo isso, né? E essa coisa de pensar tanto a raiz quanto todos esses galhos e esse florescimento é também uma metáfora, um paralelo com os direitos humanos. Sim, com a educação para os direitos humanos. Exatamente. Não vejo como coisas separadas. Não, de modo algum. Muito bom, é isso mesmo. E eu queria lembrar que como parte dessa obra, né, da árvore, o Otávio se preocupou até em certificar cada uma das crianças que fez a sua folhinha. Então, há um certificado conferido ao autor ou autora de cada folhinha. Isso é de uma delicadeza e de uma seriedade e de um respeito. Olha lá, está aí a Ana mostrando. É genial, é genial. E a gente encontrou, né, a Adriana e eu, gente que participou como mãe, tem a sua folhinha e estava levando o filhote para ter a sua folhinha
lá na exposição do SESC, né? O seu certificado. Quer dizer, eu, quando era pequena, fiz a minha folhinha, agora eu estou levando o meu rebento para fazer a sua também. Olha que coisa mais linda, a gente ficou completamente impactada com isso, porque é bacana mesmo. Então, obra contínua. É uma obra contínua, como você disse, Luciano, muito bem. Como a Ana disse. Então, assim, ela pode não ter sido do jeito que ele vislumbrou, abraçando o prédio da ONU, 1000 folhinhas, mas ela está aí de outra maneira, florescendo também, né? E é super. A ONU é muito pequena para aquela obra. Enfim, eu acho que tem uma relevância muito grande, especialmente agora, que tanto a ONU quanto os direitos humanos estão sob ataque, né? A gente está vivendo um momento particularmente tenebroso, né? de vulnerabilidade dessas ideias que, há mais tempo atrás, foram mais amplamente aceitas. E a gente está, de novo, vivendo um momento de obscurantismo, um momento de ataque mesmo a essa própria ideia dos direitos humanos universais, a ideia de que só humanos direitos merecem ter direitos e coisas assim, como se direitos humanos fosse uma coisa meio subversiva, que servisse para atrapalhar e não para dignificar, né, e elevar. Enfim, então, mais do que nunca, trabalhar em prol dos direitos humanos e trabalhar em prol de uma educação voltada, né, para a consolidação dos direitos humanos, porque, como a Ana lembrou e o Lu também, direitos humanos não é uma conquista dada, é uma luta permanente, né? O nosso podcast se chama 2 e 2 são 3. A gente achou que não podia dar um título que não fosse uma pergunta para um podcast sobre direitos humanos. 2 e 2 são 3 é um título meio brincadeira, meio jocoso, e é também uma pergunta, e é também dá a ideia de que direitos humanos é sempre uma questão, é sempre alguma coisa que vale a pena a gente colocar em questão e discutir, né? E lutar por. E a ideia de uma educação voltada para os direitos humanos nos é muito cara. O Comitê SPM de Direitos Humanos ele foi fundado em função de um pacto interuniversitário que havia no governo anterior, e as instituições de ensino superior que eram signatárias ao pacto se propunham a trabalhar na educação superior em prol da consolidação, enfim, dos direitos humanos, da defesa dos direitos humanos, da cultura da paz e da diversidade. Esse pacto foi desmantelado na mudança de governo. E a SPM decidiu manter o Comitê de Direitos, o seu Comitê de Direitos Humanos trabalhando mesmo assim. Então, não é mais a ideia de uma rede interuniversitária como era inicialmente, nós fazendo parte de uma rede de mais de 300 instituições de ensino trabalhando em cima disso, mas como esse é um tema caro à escola, que tem a ver, está alinhado com os valores, a cultura da escola e a missão da escola, enfim, a SPM decidiu manter o comitê e a gente ficou muito contente que estamos juntos nessa desde o começo, acreditando que é impossível ensinar bem sem também ensinar a defender os direitos humanos, né? Então, e é uma mirada de permanente construção mesmo, né? Tem que ensinar, por isso o podcast, por isso cada uma das nossas iniciativas. Assim, a Declaração Universal de Direitos Humanos tem 30 artigos, cada um deles aborda um aspecto. É muita coisa. Então, como é que a gente pode melhor dar a conhecer isso? Então, a gente imagina que a partir dessa coleção do Otávio Hoff na escola, a gente vai poder desenhar diferentes tipos de iniciativa para nos ajudar a colocar em questão essa ideia, né, e dos direitos humanos, da promoção dos direitos humanos como parte da formação sólida, consistente, que a gente pretende proporcionar e fomentar em cada um dos nossos alunos e a nós também como educadores. Não é uma coisa de formação pura e simplesmente técnica, não é só ensinar a fazer, é ensinar a fazer e a ter responsabilidade com aquilo que faz, né?
diante daquilo que faz, pensar criticamente sobre aquilo que faz. Isso é uma coisa que a obra do Otávio ensina bastante. É uma coisa que a obra do Otávio coloca em prática com muita contundência, né? E de uma forma muito afetivamente muito forte. É uma obra que nos comove muito, né? Não tem como a gente estar diante de uma obra dessa e não ficar afetado. E é isso mesmo que deve ser a função de uma obra de arte, né? Nos afetar, nos tirar do nosso ponto de vista normal, né? Cotidiano, acostumados que estamos a ver o mundo de tal jeito, e a partir de uma mirada em contraponto com uma obra de arte, a gente conseguir olhar para o mundo de um jeito enriquecido por isso aí que a obra traz para a gente. Eu queria pedir agora, por favor, para o Luciano contar para a gente um pouco mais sobre quais são os próximos passos, então, no desenvolvimento desse trabalho que o Design Lab está fazendo. Você tá mutado. Tem que desmutar o Luciano. Eu tirei para não fazer barulho. Como a gente conversou, como a gente já falou, a gente está na etapa quase final, né? Nós já estamos com as versões refinadas, de acordo com o que o comitê observou. Vamos fazer uma nova apresentação, Gisela, Ana, Adriana, talvez na semana que vem, se possível, né? Dependendo dos horários de cada um, se puder, claro. Se não, assim, a gente está aberto, o Design Lab mesmo, conversando sobre isso, a gente está aberto a poder continuar trabalhando isso ao longo aí do mês e de julho, pelo menos de minha parte, né? Eu acho que eles não sei, que eles também estão super cansados, eles precisam de férias. Mas a gente está aberto a fazer a dar continuidade a esse processo. Então, bacana. Terminado, definido o logo final, aí a gente começa a fazer as aplicações do logo, né? O logo é só um ponto de partida para você desmembrar, né, essa identidade nas várias peças que forem necessárias. Muito bacana. O que a Isabel está achando do que a gente fez esse ano? Estou adorando, gente. Estou curiosíssima. A Letícia falando, a gente não pode dar spoiler, a gente não pode dar spoiler. Eu quero spoiler. Eu quero spoiler. Eu quero ver como está ficando isso. A gente já deu, é um logo muito variável. Se eu der spoiler, meu chefe me demite, sabe? Eu queria fazer uma pergunta, Gisela, pessoal, é que eu cheguei atrasada que eu estava dando aula, então eu não sei se aconteceu ou não, e se cabe ou não, mas eu acharia legal. Se de repente a Isabel, né, como curadora da obra do Otávio, mesmo também a Ana, falassem um pouco da obra e do percurso do Otávio. Não sei se isso já aconteceu. Não. Se vocês acham que é legal, eu acharia bárbaro. Não, eu acho bárbaro também. Só não sei se a Isabel topa também. A gente não combinou com elas, então não sei se elas estão disponíveis para isso, mas para a gente é um luxo elas estarem aqui e, ao mesmo tempo, uma tremenda responsabilidade. Enfim, não queremos, de jeito nenhum, abusar, né, dessa condição, mas a gente colocou no chat o link para o site, né, do Acervo Otávio Rossi, que é uma beleza. Lá tem um monte de material, mas, nossa, o que vocês puderem e quiserem complementar agora para a gente seria sensacional. Desculpa, Isabel, eu nem, né, mas é que eu acharia o máximo. Não, imagina. E a gente falou no comecinho aí uma parte dos principais trabalhos dele, a ligação dele com a SPM, mas se a Ana e a Isabel pudessem falar para a gente, seria muito legal. Eu acho que vocês pontuaram super bem, né? O Luciano falando disso, do momento em que ele volta para o Brasil, o trabalho com papel artesanal, depois a Ana Gisela falando desse engajamento e do trabalho dele com relação aos direitos humanos, depois essa fala final que vocês fazem pontuando um pouco sobre a árvore, né? O que eu acho que vocês todos falaram de diferentes maneiras e que talvez seja vocês falaram de diferentes maneiras e maneiras muito bonitas, e eu acho que tem um pouco a ver com essa sensibilidade de todos de alguma maneira
terem envolvimento com essa temática dos direitos humanos e serem vocês todos educadores e também designers, então terem esse olhar, né? É que vocês estão descrevendo como a obra do Otávio é sempre processo, né? Então, assim, acho que também um pouco tem isso, essa coisa de vocês terem... Desconheço qual que é o processo de elaboração de uma logo, né, de uma identidade, mas até um pouco essa coisa que a Letícia comentou, a gente está pensando em algo que seja aberto e que seja adaptável, porque são muitas as frentes que esse acervo pode representar. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Então, assim, especificamente quando a Ana fala, a árvore, ela tem essa capilaridade, o Luciano fala, a árvore, ela pode ir continuando, ela vai se desdobrando em outras ações. Eu acho que ela, de fato, assim, estou falando do projeto da árvore porque eu acho que ele é um bom exemplo de síntese do trabalho do Otávio como um todo, né? Mas acho que isso se aplica a outros projetos dele também. Mas, assim, no caso da árvore é isso, a árvore é o processo. Ela continua, apesar do artista não estar mais aqui, porque ela é o processo de sensibilização das crianças, o processo de engajamento das crianças e de fazer elas entenderem que elas podem juntas construir algo que é grandioso, né? E que pertence a todos e que carrega o sonho de todos. E a maneira dela se expressar e dela continuar também acontece em várias frentes. Então, assim, por um lado, o projeto segue em exposição no Sesc, né? Assim, depois de Jundiaí ela foi para Bauru, agora a unidade está fechada, mas eles vão reabrir, vão continuar com a exposição até provavelmente final do ano. Então, que legal saber, eu não sabia, que bom, muito também legal. não sabia. E estão avaliando se depois continua itinerância ou não, enfim. Mas, assim, essa árvore que é a original, né, que é a do acervo, que é a que segue com esse lastro das folhinhas originais, ela continua crescendo. Ela continua, a cada cidade que passar, vai mobilizar crianças e professores e tudo mais. Mas a gente acaba recebendo muitas mensagens de professores que visitaram a obra, ou que ouviram falar e que levam para suas escolas a proposta e começam suas próprias árvores. Olha que bacana. Né? Então, assim, e aí, na verdade, isso vai tomando a forma do educador que quer conduzir o processo. Então, por exemplo, a obra original ela é formada por desenhos de crianças, mas no ano passado a gente fez uma formação no Rio e teve um professor que participou e que tem uma ação num presídio lá no Rio. E ele me mandou as fotos da árvore que ele produziu dentro do presídio. Com Nossa, que cerca bonito! de 200 detentos. Que ficou linda, ficou super poderosa. E a ideia é que continue lá também. Então, assim, eu acho que tem muito esse espaço. E eu acho que Nossa, que metáfora bacana, botar uma árvore dentro de um presídio, né? Uma coisa das mais inóspitas, né? Que interessante. E eu acho que talvez, enfim, vocês sabem, né, que esse processo de retomada do acervo aconteceu depois de muitos anos, né? Quer dizer, o acervo ficou mais de 25 anos fechado antes da gente resolver fazer essa retomada. E eu acho que é um pouco como a Gisela falou, né? A gente está num momento em que direitos humanos, a ONU, estão sendo constantemente atacados, mas eu sinto que existe uma reação das pessoas, né? Existe um desejo das pessoas de, tipo, lutar contra essa onda de opressão, de obscurantismo que a gente está vivendo. Então, nesse sentido, eu acho que existe também um apelo muito grande da obra, porque por ela ser processo, por ela ser construção colaborativa, ela é um espaço de acolhimento e um espaço aberto ao debate. E nesse sentido também é uma aproximação muito grande da ideia do espaço de aprendizado da escola, né? Então, sim, eu acho que é muito feliz que esse trabalho possa ser discutido e possa ser processado dentro de um ambiente de pesquisa e aprendizagem como a SPM. Então, sim, para nós é absolutamente isso mesmo. Que bom, que bom. Gente, obrigada, Isabel, obrigada. Ana, você quer acrescentar alguma coisa? Tem que abrir o microfone dela, Adriana. Espera aí que ainda não está aberto.
Aqui, abri. Pronto. Eu estou aqui encantada ouvindo vocês. Estou encantada, estou adorando o que a Isabel disse. Eu percebo que vocês se comprometeram a partir desse contato, dessa aproximação, e aí agradecer muito a Leslie, que fez essa aproximação, principalmente da Isabel, que está cuidando do acervo com a SPM, encontrou todos vocês. Eu lembro quando a Isabel voltou, falou, nossa, foi tão interessante, gente tão interessante, uma fala tão alinhada. E eu fico emocionada, porque por muitos anos eu guardei esse acervo sem saber exatamente o que eu ia fazer com esse acervo. Eu sabia que eu não queria desmembrar, não queria... teve algumas sugestões, doa para esse museu, doa para aqui, para ali. Eu fiquei com muito receio de fazer na hora errada. Uhum. Não por apego à obra, mas por fazer na hora certa. E a Isabel se envolveu de uma forma muito bacana, porque por muito tempo ela conviveu com a imagem do Otávio, as memórias dele como pai ou como meu namorado e marido. E por um acaso ela se aproximou dessa história e ela acabou se envolvendo e ela foi por gosto. E isso foi uma coisa, para mim, muito importante, porque eu não queria que fosse por peso, de alguma forma, uma obrigação como filha. E ela se envolveu por gosto e me deixou muito aliviada, inclusive, de perceber que ela tinha condições de me ajudar e de tomar a frente e de encontrar os caminhos para fazer a obra dele viva. Então, quando eu encontro vocês falando tudo que vocês falaram, e o Luciano dizendo que conheceu ele, que coisa bacana, que coisa... O marido da Ana foi aluno dele na escola, Ana. Meu marido. Meu marido foi... Ah, foi? Foi aluno do Otávio na ESPM. Olha que coisa linda. E nesse dia em dezembro, quando a Isabel foi lá, e que foi esse momento aí oficial de entrega, né, dessa parte da obra dele que vai ficar sob a nossa responsabilidade, eu falei, Isabel, o meu marido é diretor de arte, é formado aqui pela SPM, ele foi aluno do seu pai. Mas meu pai foi professor aqui na SPM? Olha, eu não sei quanto tempo a gente sabe. Eu não sei quanto tempo ele foi professor, mas ele foi sim, porque nós já em casa aqui isso já virou assunto várias vezes e antes da gente começar essa conversa sobre o acervo, ele já foi assunto aqui na nossa casa. Então ele foi sim professor. O Márcio está assistindo a gente, está só com o áudio, mas está assistindo. E ele gostava. E aí eu acho que é um encontro tão interessante agora, e por isso me emociona, porque o Otávio gostava de dar aula, ele gostava de compartilhar, ele gostava de influenciar as pessoas, ele tinha esse prazer, e ele, em várias oportunidades, ele exerceu isso. Eu digo que ele tem algumas características que foram da vida dele, né? Uma delas é gostar de fazer coisa com muita gente. Ele foi escoteiro quando menino. E ele traz isso na obra de alguma forma. Essa coisa do fazer junto, do pôr todo mundo para trabalhar. E outra coisa é gostar de dar aula, gostar de ensinar, gostar de passar adiante. E aí eu encontro na ESPM uma percepção do trabalho dele tão sensível, porque ele também tinha isso, que também já foi mencionado, que ele sabia usar as ferramentas da comunicação, do marketing, no seu trabalho de arte. Então, é um trabalho de arte, ele não é um trabalho só de comunicação, mas ele usa sem nenhum preconceito o conhecimento dessa área. E eu acho que aqui parece que é visto e reconhecido. Eu estou super emocionada. Que bom. Estou muito feliz. Que bom. Estou muito feliz.
Gente, que prazer enorme. Eu tô com a responsabilidade de não extrapolar demais no tempo estipulado para esse painel. Queria agradecer enormemente, sobretudo a Leslie, Isabel e Ana, por terem participado, mas a todos vocês, outros que estiveram aqui com a gente, e, claro, os alunos e alunas do Design Lab, Ana Lupinati, Luciano Cardinali, Adriana Lima, super obrigada. Obrigada. Que bom que esse painel vai ficar gravado e que vai ficar disponível no canal da SPN no YouTube. E vocês podem convidar amigos e amigas para assistirem agora a versão gravada, porque eu acho que foi uma hora adorável, um encontro absolutamente adorável. E eu espero que seja o primeiro de muitos, gente, porque a gente tem muitos planos de muitas atividades que vão se desdobrar dessa coleção na nossa escola. Muito obrigada a cada um. Fiquem bem, cuidem-se. Tchau. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, tchau.